Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast aqui na Casa de Honra. E hoje nós temos uma convidada muito especial que já vocês vão conhecer. O nome dela é Jane Portugal. Tá animada, Lu? Muito animada. Nossa, que alegria estar aqui nessa mesa. Certamente essa visita vai nos abençoar muito e vai ser um prazer receber a Jane Portugal aqui na Casa de Honra. Eu sou Lucila Barreto, seja muito bem-vinda. Essa mesa foi preparada com muito carinho, com muito amor para esse bate-papo que vai enriquecer a nossa vida, não é, Sandrinha? Com certeza, pessoal. A Jane é um presente de Deus aqui para a Casa de Honra. Temos certeza que ela vai compartilhar muita coisa boa conosco, muita história de superação. E nós esperamos que vocês acompanhem cada segundo com a gente. Eu sou a Sandra Sommer. Seja bem-vinda a mais um podcast. Né, Ju? É isso aí, Sandra. E eu sou a Juceli. Estou muito feliz, estou muito animada e com muita expectativa, porque o nosso bate-papo hoje temos perguntas, muitas perguntas para a Jane, que tem uma história de vida muito bonita. E é muito bom, né, Patrícia, quando a gente pode aprender de Deus por meio da vida de pessoas abençoadas, de pessoas com muita experiência para compartilhar. É verdade. E todos os livros da Jane falam da história de vida dela, né? Das lutas, das vitórias. Jane, ela é carioca, casada com Gilson, mãe da Camila e do Tiago. Né? Ela é formada em pedagogia, tem MBA em psicologia positiva, né? Também é especialista em psicanálise, em RH, em terapia familiar. Então, nós temos muito o que aprender com a Jane, né? E ela também é membro da Primeira Igreja Batista de Itaipu, é palestrante, é terapeuta, né? Então, ela tem muita coisa a nos ensinar. E ela é autora dos livros, né? Vaso de Barro, Retrato de Mulher, Palavras, Inteiramente Bela e Rosa Triturada. Uau. Maravilhosa, né? Tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. E ela tem abençoado muitas vidas, né? Ela é por ser esse exemplo de fé e de coragem, né? Então, de superação, de fé, de coragem. Então, que ela seja muito bem-vinda aqui na nossa casa, na Casa de Honra. Roda a vinheta. E a nossa convidada já está à mesa conosco. Muito bem-vinda, Jane. Estamos felicíssimas de tê-la aqui. E fala um pouquinho de você para a gente. Bom dia, queridas, queridos. Fica com a gente, porque eu tenho certeza que esse podcast vai abençoar muito a sua vida. Amém. É uma honra para mim ser convidada pela Casa de Honra. É o meu primeiro podcast e eu tenho certeza que Deus está nesse negócio. Amém. E que vai ser edificante para nossas vidas, porque hoje a minha maior meta para 2025, começamos agora, hoje é o 4º dia do ano, é glorificar a Deus através da minha vida. Amém. Eu estou aqui, que o Senhor me use e que Ele fale através de nós. Esse é o meu desejo. Amém. Você inspira a gente e inspira muitas mulheres. E nós sabemos, né, que todos nós enfrentamos muitas lutas, muitas batalhas. E eu queria que você começasse perguntando para você qual a importância de olhar para essas batalhas, enxergar com a lente certa, né, com a lente correta para a nossa vida e para as pessoas que estão à nossa volta. É um ponto muito importante. O ser humano, ele age conforme aquilo que ele percebe. E quando você passa por uma situação como eu passei, eu tive um câncer raro aos 26 para 27 anos. Então, essa descoberta mudou muito a minha trajetória de vida. Eu nunca imaginei passar por tudo que eu passei. Eu tinha planos, eu tinha metas, eu queria fazer muitas coisas. Eu já era mãe, meus filhos eram bem pequenos, eu estava concluindo a minha graduação lá em Goiânia e, de repente, uma notícia muda a nossa existência. Você está com uma lesão dentro do seu tórax.
entre seu pulmão e seu coração. E em Goiânia, eu vou contar um pouquinho da história, até para o telespectador poder entender um pouco o que a Jane hoje fala sobre superação, o que a Jane fala sobre a lente do otimismo, porque a gente fala porque a gente viveu isso. É algo que eu uso na minha vida, essa lente que, por cima dessa lente do otimismo, existe a lente da fé, num Deus que governa todas as coisas, num Deus que não perde o controle da nossa existência. Amém. E nesse momento onde nós descobrimos que tínhamos um tumor aqui dentro do meu tórax, eu fui operada 4 vezes lá em Goiânia, no ano de 93, e na 4ª cirurgia eu fui desenganada. O médico literalmente jogou a toalha. Não tem mais o que fazer pela Jane. Então nós começamos uma corrida contra o tempo, nós tivemos que voltar para o Rio. Eu sou carioca, meu marido também. Voltamos para o Rio a fim de buscar tratamento. E essa lente do otimismo e da fé foi assim, essencial, porque eu sempre via, primeiro, a presença de Deus em tudo. É verdade. A Bíblia fala que os cabelos da nossa cabeça não caem sem a permissão do nosso Deus. E eu uso isso literalmente. Tem alguns versículos na Bíblia que eu uso assim. Eu não quero saber o que quer dizer no grego, no hebraico. Eu quero dizer o que eu entendo, que eu leio ali. E eu acredito nisso. E nesse momento, onde a nossa vida virou, o barco começou a balançar, a gente tem a certeza que existe um Deus que controla tudo isso. Amém. E essa lente do otimismo e da fé sustentou muito a minha vida. Eu lembro que depois eu cheguei no Rio, fiz radioterapia, porque aí diagnosticamos qual era o tipo de tumor. Era um tumor raro, é um câncer muito raro, é um fibrosarcoma. Esse tipo de câncer, ele não reage à quimioterapia e nem à radioterapia, e ele é cirúrgico. Mas como eu já havia operado 4 vezes, de janeiro a junho daquele ano, o médico decidiu fazer a radioterapia para ver se diminuía. Eu fiz todo o trâmite, 33 aplicações, e no final do tratamento o tumor ainda estava aqui, no mesmo lugar, entre pulmão e coração. Aí eu lembro que eu fui para o torácico, cirurgião torácico, para ver se podia ter a chance de fazer uma cirurgia. E eu lembro quando eu entrei naquele consultório, eu estava com a minha mãe. Foi no dia 20 de setembro de 93. E o médico falou para mim, Jane, você tem 3 chances quando entrar no centro cirúrgico. Ou eu vou amputar o seu braço esquerdo, ou você vai perder o movimento do seu braço, ou eu não vou te operar. Porque se eu abrir você e ver que eu não posso tirar todo o tumor, toda a lesão, eu nem vou começar. Porque você já viu que ele volta. E minha mãe estava do meu lado, né? A minha mãe já é falecida. A minha mãe estava do meu lado e ela falou, nossa, o braço da minha filha não. Aí, nesse mesmo dia, infelizmente, o irmão da minha ex-cunhada havia sido assassinado. Um menino de 23 anos. Que luta. E mamãe foi lá para a casa da minha sogra para poder ir comigo ao médico. E ela me falou, olha, eu passei por lá e fiquei sabendo que mataram o fulano. Aí quando o médico falou essas possibilidades ali dentro do consultório, eu falei para minha mãe, mãe, para mim ainda tem chance. Eu tenho vida. Para o rapaz, irmão da minha cunhada, as chances terminaram. Mas eu ainda tenho chance. E eu louvo a Deus porque eu sou muito otimista, desde criança. E eu fui criada assim, com uma mãe que falava, olha, não dá de um jeito, você faz do outro. Isso. Você vai com o que você tem. Você está acostumado a viver com os 2 braços, e de repente você olha para um braço seu, que já não sente nada, porque ele perdeu a sensibilidade, ele perdeu o movimento, ele só ficou ali por uma questão estética. E você olha para aquele braço, você não sente mais a sua configuração da sua imagem
pessoal vai se modificando, Acho que a identidade, né? mexe com a identidade. Mas isso é um ponto muito importante, Ju. Quando a nossa identidade está firmada em Cristo, É sobre isso. esse corpo aqui vai perecer. Glória a Deus. Mas o interior se renova dia a dia. Por isso que eu gosto de ler os versículos. Literalmente, né? Quando Paulo fala, ó, ainda que esse corpo exterior se corrompa, o interior se renova cada dia. E é isso que é importante. Né? A gente passa por uma experiência de ficar 3 meses no CTI. Né? Ali você fica longe de família, você fica longe das coisas simples, beber uma água, E os comer filhos uma comida. pequenos, Os filhos né? pequenos, Dependentes. 2 e ainda. 3 anos. E assim, eu sentia falta daquele movimento todo, de trocar fralda, de cuidar, que era uma loucura, né? É 1 ano de diferença deles. Mas a gente começa a perceber, né, que existe um sentido no sofrimento. Por isso que Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Porque o bom ânimo é Ele que nos dá. Porque não tem como você viver num mundo caído, né, como o nosso, e não haver sofrimento. Mas como você vai responder isso? Aí a gente volta lá para Paulo de novo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes de falar esse versículo, Paulo falou, olha, eu sei passar fome, eu sei passar falta. Eu sei de passar tudo isso. Sofrer açoite. Né? Sofrer açoite, Paulo sofreu. Morreu do jeito que morreu, por amor a Cristo. Mas a nossa lente da fé, ela transforma. E muitas vezes eu olhava para aquele braço, sem movimento, e eu perguntava, meu Deus, como é que vai ser agora? E várias vezes eu fiquei olhando para o braço direito, as pessoas passavam assim pela porta do box do CTI, e alguns perguntavam, você está olhando o seu braço? Porque eu olhava muitas vezes, eu ficava assim, e agora? Como é que eu vou viver? Como é que a gente, mãe, né? Como é que eu vou trocar fralda? Como é que eu vou pegar no colo? Como é que eu vou prender o cabelo da minha filha? Como eu vou fazer tantas coisas? E aí que está a diferença, quando a gente tem a lente da fé. A gente sabe que por mais que o ambiente seja estéril, por mais que você esteja afastado da sua família, dos seus filhos, o Espírito Santo de Deus está ali com você. É verdade. E Ele vai ministrar. E Ele ministrava meu coração. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, Aleluia. não temas. Aleluia. E eu olhava assim e falava, Senhor, tá aqui minha mão. E eu passei a olhar e ver o que Deus queria que eu fizesse. Não olhar as coisas passadas, mas olhar que elas estavam diante de mim. E naquele momento, a minha realidade era essa. O meu braço esquerdo não tinha mais movimento. Eu já não tinha mais a minha clavícula. Era uma deficiência que chamava atenção. As pessoas olhavam. Quando eu saí do hospital, 4 meses depois da primeira cirurgia, eu lembro que as pessoas me olhavam com pena. Algumas olhavam assustadas, porque eu saí com traqueostomia, eu saí muito magra, muito magra. Avisa você, mulher que vive brigando com a balança. Para com isso. Porque foi a época que eu fiquei mais magra na minha vida. E eu me olhava no espelho e eu não gostava. Eu sentia falta de quando eu era mais cheinha. Porque a gente passa por essa ditadura tão massacrante, né? Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. E eu penso, gente, quantas mulheres sofrem por conta da balança? Quantas não se amam? E eu tive que aprender a me amar. Eu tive que usar essa lente até para olhar para o meu corpo. Porque pela lente humana, o que eu via quando eu via no espelho? Uma mulher com 28 anos, com uma sequela física, uma deficiência física, com a qual ela não nasceu, com cicatrizes no corpo todo, abdômen, perna, tórax, com uma deficiência física. Era isso que eu via. Mas o Senhor foi mudando essa minha lente. E cada vez que eu me olhava, eu falo que é a prova do espelho. Cada vez que eu me olhava, que eu dava aquele zoom,
E ficava, meu Deus, o que aconteceu comigo? E eu ouvi o Senhor falar, a minha graça te basta. Amém. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Nossa. Amém. Porque se você não tiver essa lente da fé, você sucumbe. E o que falta hoje no coração humano é a fé. A fé num Deus que pode todas as coisas. Num Deus que controla tudo. Aleluia. Ele não está disperso, ele não está distante da gente. Ele tá Daqueles- numa oração de distância, né? Sim, sim, é uma oração de Só você distância. falar. Só falar e ele nos ouve. E muitas vezes eu ficava, Senhor, como é que vai ser? Meus filhos são tão pequenos. Eu quero criar, eu quero cuidar. E eu pedia, me dá vida. Né? Porque mãe é mãe. Eu falei, É. eu quero cuidar. Quero acompanhar. Quero acompanhar, quero ver estar crescer. junto. A falta que eles sentiam da mãe, né? Camila tinha 2 anos, Thiago tinha 3. Então, de repente, a vida deles também mudou de uma forma que inexplicável. A mãe saiu de casa para operar, falando que ia voltar em 12 dias, e ficou 4 meses no hospital. Que desafio. Foi muito sofrimento. É. A gente hoje ouve muito falar, tem que suportar o processo. Mas eu falo com muita propriedade. São poucas as pessoas que realmente suportam o processo. Sim. Porque dói, Como dói. dói. Dói muito. É você realmente deixar que ele cresça. É você ver algo, um propósito nisso tudo. Isso. Porque quando você está no olho do furacão, você não vê. Você não vê o que você vai fazer a partir dali. O que você vai fazer com a tua vida. E muitas vezes as pessoas atacam até a nossa fé, né? Sim, Ah, mas você não é tão temente Sim, a Deus? sim. Olha o que Deus está deixando você passar. sim. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Vamos a tal lugar. Ah, sonhei que você tinha ido num tal lugar e tal lugar. Te curou. Eu falei, se eu tiver que morrer, eu falei para essa pessoa, eu vou morrer. Mas a minha salvação, ela é inegociável. A minha fé em Deus é inegociável. E eu acredito, Deus usou muitos médicos como canal de bênção na minha vida. Eu louvo a Deus pela medicina, eu louvo a Deus pelos médicos que ele colocou no meu caminho. Mas o que sustenta hoje a minha vida é a fé em Deus. Porque eu falei que a minha maior meta para esse ano é ser usada por Deus, fazer aquilo que Ele me chamou, que as outras coisas vão ser acrescentadas. São só Sim. coisas. São E coisas. até isso casa com a próxima pergunta que a Sim. gente tem para você. Que diante, assim, dessa sua experiência pessoal, do crescimento da sua fé, como é que hoje você consegue transmitir isso para pessoas que estão vivendo traumas ou parecidos ou diferentes dos seus, mas que não deixam de doer? Uhum. Como é que você ajuda elas a enxergarem a verdadeira identidade delas, apesar da dor, e encarar a vida de uma forma leve, apesar das tempestades, né? Sim, sim. Eu, quando comecei a testemunhar, quando eu escrevi meu primeiro livro, Voz Saturada, eu fiz uma prova com Deus. Porque até então eu não entendia qual era o propósito daquilo. Eu não entendia. E lá no CTI ainda, meu marido falava, ela vai escrever um livro. Ela vai contar a história dela, ela escreve bem. E eu pensava, vou escrever o quê? O que eu vou escrever? O que eu tenho para escrever? E eu saí do hospital em 94. Eu escrevi o Rosa Saturada em 96. Então, 2 anos depois, quando eu completei 30 anos, ele me desafiou, meu marido me desafiou a escrever. Eu falei, você quer que eu escreva? Então tá, eu vou sentar e vou escrever. Foi um incentivador, então. Foi, ele me desafiou. Fiquei muito chateado. A verdade é essa. Na verdade, eu acho que ele foi um canal de Deus para te impulsionar, que você tinha que falar. Dá um bloco aqui. Se não tinha computador, não tinha nada. Dá um bloco aqui. Sentei. Cada página que eu escrevia, eu ia trazendo na memória tudo aquilo que eu tinha vivido.
Eu sintetizei muito, porque eu não queria colocar um testemunho. Eu tenho esse cuidado, até quando eu dou testemunho, né, eu pulo muitas partes, para não ir só para o emocional. Eu acredito que as emoções, elas são válidas, nós somos emocionais. Mas quando você parte muito para o emocionalismo, a fé meio que escapa. Então eu tenho esse cuidado. E eu sentei para escrever o Rosa Dourada. Comecei. Hoje completo 30 anos. Isso já tem... Eu estou com 58. Então, 28 anos. E comecei a escrever. E eu chorava. Eu lia para ele e chorava. Lia e chorava. Eu escrevi em 3 dias. Nossa. À mão. À mão. Eu usava meu braço numa tipóia. Sentei e escrevi. Só que era uma coisa tão distante lançar um livro. E ele falou, escreve que a gente vai dar um jeito. E isso foi em maio de 96. Em maio de 97, quando eu completaria 31 anos, eu coloquei para Deus o seguinte, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Porque eu não queria falar aquilo que eu não vivia. Sim. Porque eu acho que o meu grande testemunho é esse. Quem me conhece sabe disso. É viver aquilo que eu falo. Antes de falar. Porque não ia adiantar nada eu falar de superação, falar de felicidade, alegria, de estar bem consigo mesma, se eu não vivesse isso. Sim. Então eu coloquei Deus à prova. Eu lembro que a primeira vez que eu fui convidada a falar numa igreja foi no Dia das Mães, em maio de 97. Eu falei, Senhor, eu vou, mas eu quero que o Senhor me prove se é esse caminho que o Senhor quer para mim. Foi numa igreja lá em Amendoeiras, em São Gonçalo. Eu quero que, através do testemunho, da pregação, vidas se convertam. Que é isso? Eu não quero falar para encher o auditório, eu quero que vidas se convertam, conheçam a Ti. E naquela noite houve conversão. Amém. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei, Senhor, né? O Senhor me respondeu. Mas eu ainda quero mais. Gideão. Falei, olha, esse mês é o mês do meu aniversário. E se realmente for esse caminho, eu quero que até o dia 30 de maio a gente consiga editar o nosso livro. Porque até então ele estava escrito, muitas editoras, não tem interesse, não sei o quê. Enfim, no dia 30 de maio, a gente conseguiu um patrocínio. Uau, no dia? No dia. Esse é o nosso No dia Deus. 30 de maio. E foi assim, algo que veio da parte de Deus, eu comecei a entender. Porque a mensagem que eu levo, eu quero, onde eu chegar, eu não preciso nem falar. As pessoas vejam que existe uma diferença em mim. É isso. E não é a falta de um braço. Porque essa diferença existe em muitas pessoas. Eu quero que a diferença venha de dentro. E essa é a mensagem que eu levo. Faz falta um braço? Faz. Muita coisa eu não posso fazer. Botar um brinco de tarraxa, usa de ganchinho. Coisas tão simples. Simples, né? A gente amarrar um tênis. Se bem que a gente vai ficando esperta, né? A gente usa um tênis de velcro, que não precisa amarrar. Um brinquinho de ganchinho, que a gente pode colocar. Um cordão que você coloca pela cabeça. Quando os universitários não estão juntos, né? A gente se vira. Mas o meu grande testemunho é esse. Falar que sim, que a gente pode ter uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida feliz, apesar das faltas. Porque as faltas, elas existem. Eu sempre falo, você que tem os 2 braços, agradeça a Deus. Ame seus braços. Ame. Porque faz falta. Faz muita falta. E quando eu amputei o braço, que foi 7 anos depois da primeira cirurgia, eu tive uma recidiva. No momento onde eu estava fazendo cirurgias plásticas, de correção, para ficar mais bonita,
para melhorar. A gente é mulher, né? É. Eu sou vaidosa, a gente é Sim, vaidosa. Aham. E na primeira cirurgia de correção, nessa época, foi em abril do ano 2000, já tinha 7 anos que eu tinha tido câncer. Já estava reabilitada, já estava vivendo a vida. E, de repente, quando eu vou tirar os pontos da primeira etapa dessa cirurgia, o médico suspeita que tem um outro tumor. E realmente era. E no dia 5 de maio de 2000, a gente operou. Ele tirou 95% da lesão, confirmou que era o mesmo tipo de tumor, um fibrosarcoma, e falou, olha, tem 5% no braço dela. Se deixar, vai voltar, mas também tem uma possibilidade do braço dela não circular. E se o braço dela não circular, não tem nenhuma opção. Nós vamos ter que amputar o braço dela. No dia seguinte, Deus não permitiu que a gente tomasse essa decisão. O corpo mesmo falou. O meu braço não circulou. E no dia 6 de maio, eu passei pelo processo de amputação. Passei pelo processo de amputação. É traumático? É. Você olhar para o seu corpo e ver que falta uma parte. Porque até então o braço estava aqui. Uhum. Não tinha movimento, não sentia nada. Mas ele existia. A minha imagem corporal estava dentro da normalidade. E você acorda depois de uma cirurgia e você coloca a mão aqui, cadê? Eu tinha colocado uma clavícula também no período de 7 anos. Fiz algumas cirurgias, entre elas a colocação de uma clavícula, que foi o meu perônio, que eu fiz um transplante ósseo. E nessa época da amputação foi retirado essa clavícula, essa segunda clavícula, né? E o braço foi amputado. Mas dentro do CTI, o Senhor já afirmou para mim esse propósito, de que eu continuaria testemunhando. Eu continuaria testemunhando porque o meu Deus não mudou. Glória Amém. a Deus por isso. E eu lembro que a primeira vez que eu me vi no espelho, já no quarto de hospital, eu olhei para mim e falei, nossa, meu marido estava do lado. Tiraram metade do meu tórax, meu braço. Mas eu não quero nem saber, eu vou continuar testemunhando. Nossa. Isso é Nessa Deus que hora, faz. Isso é Deus que Só faz. Deus. Ai, só Deus. A força Porque vem humanamente dele. falando, Só Deus. a gente não pode fazer isso. Não. Eu falei para ele, ó, vou escrever um capítulo para o Rosa Triturada, contando sobre a amputação, e vou continuar testemunhando, porque o meu Deus não mudou. Porque a gente precisa entender, né, que no sofrimento a graça de Deus ainda nos alcança. Uau. Ele ainda está sentado no trono. Sim, E é tão interessante, né? A própria vida. Você fez uma pergunta para a Jane que ela responde com a vida dela, Sim. né? Como A vida dela é o motivar, testemunho como para trazer quem para as pessoas essa lente correta, se conhecer ela, porque a vida dela fala por si fala só. por ela. eu acho que é Spurgeon que fala, prega o evangelho. Se for preciso, use palavras. Eu Sim. amo essa frase dele. Porque não adianta. A gente vive num mundo muito de aparência. Sim. Nós conversamos isso naquele dia, quando a gente fez aquela chamada. O mundo de aparência é o principal. É uma competição, Né? É uma né? competição. Você tem que estar assim. Você tem que estar perfeita. Você tem que estar... Mas e o ser? O que realmente importa. Sim, A essência. é a essência. Porque quando a gente passa pelo Vale da Sombra da Morte, a gente vê a fragilidade do corpo. Como a nossa vida é fugaz, é um vapor. Se não é a mão de Deus sustentando a gente. Essa semana eu passei um episódio, no primeiro dia do ano, eu quase afoguei, eu quase morri afogada Nossa. na minha piscina.
Eu moro naquela casa há 16 anos. Nunca me aconteceu nada. E nesse dia primeiro, num descuido, eu escorreguei. A minha piscina é funda. E quando eu vi, eu fui para trás, bati com as costas, meu braço ainda está roxo, esse lado aqui. Mas Deus foi tão bom que minha filha teve uma presença de espírito tão grande que ela pulou e já me resgatou. Eu só tenho um pulmão. Então, se uma pessoa afoga em 2 minutos, eu afogo em muito menos. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como a nossa vida é um vapor. E às vezes se prende a tantas coisas que não agregam, que são efêmeras. A aparência, o corpo da gente é muito frágil. Você passa por uma amputação, você vê como o seu corpo é frágil. Quando você vê um atestado de óbito de um braço, sabe? Aí eu vi, nesse momento, quando eu soube que meu braço seria sepultado, Deus falou assim no meu coração, olha o milagre. Aí vem a lente. A lente da percepção, do otimismo e da fé. Eu olhei para o meu marido e falei, gente, olha o milagre. O braço morreu, não existe, mas eu estou viva. Glória a Deus. Eu valho muito mais que um braço. É isso que nós precisamos entender. A nossa vida, ela só é preciosa se a gente cumprir aquilo que Deus nos chamou. E para isso você não precisa estar com os 2 braços. Para ser canal de bênção, para testemunhar. E essa é a minha mensagem. Jane, que mensagem. Enquanto eu vou te ouvindo falar, eu vejo muito ânimo. Apesar da luta, do vento ter batido tão forte no seu barco, né? Apesar de tantas dificuldades, e você conta, por exemplo, 7 anos e a luta veio de novo, e essa dor, né? Toda a dificuldade dessa adaptação e do cenário familiar, você querendo dar atenção aos seus filhos. Se a gente não usa a lente certa, a tendência é desanimar. Sim. Você falou sobre a lente. Queria que falasse um pouco mais para a gente o que foi fundamental para você não desanimar, não soltar o seu ânimo, a sua vontade de persistir naquilo que o Senhor te entregue como propósito na tua vida. A fé em Deus. É claro, né? Deus me fez dessa paleta do otimismo. Graças a Deus por isso. Você está aqui por isso. Ele colocou dentro de mim o que a gente chama hoje em psicologia positiva de capital psicológico positivo, que envolve 4 elementos: otimismo, resiliência, autoestima e autoeficácia. Você saber que você pode fazer aquilo que você se propõe a fazer. Uau! Então, algumas pessoas nascem com isso, outras desenvolvem. Eu acho que eu já nasci com isso. Porque Deus já sabia, né? Tudo que eu ia passar, então. Mas essa fé em Deus, saber que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, saber que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, que a gente não vai temer mal algum, saber que Ele me toma pela minha mão direita e me diz, não temas. Essa semana eu vivi lá Isaías 46, se passares pelas águas, não vou te afogar. Isso, Aleluia. na prática, não no hebraico. Não no hebraico, na prática. Então, a fé em Deus, ela é o que me sustenta. Eu nasci na igreja, eu nasci num lar cristão. Eu louvo a Deus por isso. Eu não tenho história de ex, eu não fui ex nada. Porque eu me converti aos 9 anos. Que lindo. Eu me batizei aos 9 anos. Privilégio. E realmente, eu tinha um amor por Jesus. Sempre tive. Sempre tive. A minha avó falava, minha netinha vai ser missionária. Minha neta vai ser missionária. Porque eu era muito assim, muito crente em Jesus mesmo. Desde pequena, sempre. E nesse tempo de dificuldade, sempre vinha aquelas palavras da Bíblia, sabe, que me confortava, que me animava. Eu lembro quando eu amputei o braço, as pessoas iam lá me visitar e falavam para mim, a gente sai daqui confortada. E eu atribuo isso à fé em Deus. Porque eu tinha 34 anos, estava ali dentro de um hospital, uma mulher amputada, vivendo uma nova realidade,
Porque a deficiência física, ela ainda traz consigo um preconceito muito grande. As pessoas te olham, as pessoas, principalmente no universo feminino. No universo feminino, onde as mulheres são as maiores cobradoras das outras. Sim. São as maiores cobradoras. Então, tem muitos lugares que a invisibilidade social, ela é real. Ontem eu fui ao shopping fazer minha unha, para estar bonitinha aqui hoje. Entrei numa loja de roupas de praia. A vendedora, eu fiz uma pergunta, ela não se prontificou. Ela me respondeu secamente. E dali ela passou a dar atenção a outros clientes. Nossa. Porque no imaginário de algumas mulheres, uma mulher amputada, ela não vai à praia, Não vai colocar, ela não vai colocar um biquíni, não vai se expor. não vai se expor. Muitas vezes pensa que você é uma pessoa que não tem cultura, Uhum. que é uma pessoa que não tem condições até mesmo de estar naquela loja. E a gente observa, isso não me afeta mais. Sim. Porque eu vou na contramão. Uhum. Vou na contramão. Eu não paro para fazer uma psicoeducação. Uhum. Poderia até ter feito ali uma psicoeducação dentro do RH, com Sim. aquela vendedora, mas eu Tem não coisas vou, né? que é melhor a gente deixar com Deus, né? Fala, Senhor, Silêncio é cuida pra melhor. nós. O silêncio é a melhor resposta. É uma boa resposta. Então, a gente ter esse capital positivo me ajudou muito. Mas a fé em Deus é a base, porque é a nossa âncora. É a âncora da nossa alma. Porque o barco balança. Você olha, Senhor, o que aconteceu com a gente? O que aconteceu? Eu lembro que alguma pessoa falou assim, nossa, que história triste a sua. Aí eu pensei, não, História a minha feliz. história não vai ser triste, não. Não, é de superação. Não vai ser de triste. resiliência, A minha História de história vai vitória. ser de vitória. de vitória, porque eu olho para a minha trajetória e vejo como Deus foi bom para mim. Como Deus cuidou de mim, cuida até hoje. Esse episódio, dia 1º, gente, como é que o Senhor cuida de mim? Foi Deus lembrando, eu continuo cuidando. Sim. Porque eu podia ter morrido ali afogada. Sim, facilmente. Podia, porque eu caí de costas. Não... Sabe, minha filha tem expertise, Na hora ela sabe, na hora. Ô, Jane, e eu acrescentaria talvez a todas essas características o espírito grato, Sim. porque a gente tem, por essa lente da fé, Uhum. a condição de olhar, quando algo ruim acontece, olhar o bom daquela Exatamente. situação. Né? Tipo, olha, mas eu caí, eu quase me afoguei, mas a minha filha estava ali. Sim, estava ali. E isso foi o livramento, o Senhor me livrou. Então, isso vem de uma... Não é nem um momento de gratidão ou uma atitude. É um espírito plenamente grato ao Senhor que em tudo a gente Em consegue tudo dar dá graça. É. Isso que Paulo fala, em tudo dá graça. Parece que é meio incoerente, mas você vai dar graça. Porque tudo tem um lado positivo. Tudo tem um lado de aprendizado. Ah, o que é positivo você perder um braço? É saber que você pode viver sem um braço. E ser feliz e ser É pleno. aprender a descascar uma laranja Sim, no meio das pernas. no meio das assim, pernas, é. assim, ó. Saber aprender a cuidar, a cuidar de si, a estender a mão. Quando eu tenho amigas que quando estão passando por alguma situação, falam, ó, precisar de um ombro amigo, eu tenho. E é Precisar engraçado, de uma né, Lu? mãozinha. Que a gente, no ano novo, falando de metas, igual a Jane falou, é interessante a gente refletir pelo que a gente é grato, Isso. pelo o que Deus tem feito em nossa vida, trazer a memória que nos dá esperança. A gente tem uma facilidade de esquecer isso. Uhum. É igual ela falou, às vezes a gente esquece de agradecer pela nossa saúde, de agradecer por ter os 2 braços, de agradecer por infinitas Sim. coisas ordinárias, né? Então, acho que até para esse início de ano, isso é uma bela reflexão. Além das nossas metas, talvez fazer um caderno de gratidão, Uhum. talvez um diário, né? Lembrar todos os Sim. dias as pequenas coisas que Deus fez, né? Lembrar ainda, porque podemos estar sendo ouvidas por pessoas que estão Sim. desanimadas. Sim. Olha quanto motivo para agradecer e para que você retome o ânimo, Sim. a força, a disposição, desperte o propósito que o Senhor plantou no Uhum. seu coração, apesar das dificuldades. Isso aí. Sim, porque o ser humano, ele tem essa tendência negativa. É. Tem. Né? O nosso cérebro, ele, para as coisas negativas,
é como se fosse um velcro. Para as coisas positivas, é como se fosse um ovo numa frigideira de teflon, que escorrega. Rapidamente. Então, esse senso de gratidão, né? A Bíblia ela é um compêndio para a vida. Em tudo dai graças. Realmente porque a gente sabe que existe um Deus que todo governa. Ele sabe todas as coisas. Ele está no controle da nossa existência. Ele nos vê quando a gente está ainda no ventre da nossa mãe. E Ele sabe todos os nossos dias. Eu costumo falar que eu vou ver todos os dias que Deus colocou para mim. Nem um dia mais, nem um dia menos. Porque a minha vida está nas mãos dele. E você ser grato a Deus pela vida, eu lembro que eu pedia muito a Deus vida para criar os meus filhos. Senhor, eu quero cuidar, eu quero criar. Aí veio a amputação, estavam com 9, 10. Passei o Dia das Mães no hospital. Falei, Senhor, são pequenos ainda, quero cuidar. E outras internações, vários da sombra da morte, muitas internações, muitas pneumonias, muitos CTIs, né, nesse tempo todo. E a minha a última internação, onde eu fiquei muito tempo, 50 dias, foi em 2008. Tiago estava entrando na faculdade, Camila estava no pré-vestibular. E eu falei para o Senhor, não estão pequenos ainda, mas agora eu quero ver formar, quero estar lá na primeira fila, gritando, lindo, linda. Eu quero ver, Senhor. E o Senhor faz infinitamente mais. E hoje você vê seus netos. Ah, coisa linda. Tem que falar dos netos. Tem a minha suequinha, a Ada, que fez 2 aninhos agora em dezembro. Tem o João Felipe, que tem 1 ano e meio. Nossa. E eu consigo pegá-los no colo. Ah, você pega? Pego, porque a gente faz o jeito. Quem quer, arruma um jeito. Sim. Né? Eu não vou deixar de pegar meu neto no colo, que está sempre lá com a gente, porque eu tenho um braço só. Não consigo pegar da volta olímpica com ele. Uau. Mas pegar um pouquinho, sentar ele no meu colo e ser a avó que eu possa ser para ele. Que lindo. Tem hora que a gente acha que tem que estar com tudo na mão para fazer da vida aquilo que ela pode ser. Mas às vezes aquilo que a gente tem já é o suficiente. O que precisa pro hoje, Deus já deu, Mas né? já deu. A provisão diária. E Ele dá, sabe? E eu consigo enxergar em cada momento, cada situação da minha vida, o quanto Deus cuida. Faz falta um braço? Faz. Eu seria muito hipócrita se falar, não, faz. Mas eu tenho um braço. Quando as pessoas falam, você não tem um braço? Eu falo, não, eu tenho um braço. É olhar para o que tem, Olhar porque tem. ser grato pelo que tem. Senão a gente vai ficar Que tão lição. infeliz. Que lição. Tão infeliz porque a vida, Jesus falou, ela teria sofrimento. Jesus teve fome, Jesus se cansou. Estava lendo hoje, estou lendo o Evangelho de João, quando ele chega em Samaria, Jesus parou para descansar. Ele estava cansado. Né? Estava com fome. Os discípulos foram comprar alimento. Mas mesmo cansado ali naquele poço, ele foi alimento, ele foi água para aquela mulher samaritana. É verdade. Glória a Deus. Sabe? Para lembrar para a gente que apesar do cansaço, ele quer usar a gente. Eu quando amputei meu braço, um dia ainda no hospital, a médica que passava todo dia, que já me conhecia da primeira cirurgia, ela chegou lá no meu quarto, eu lembro como se fosse hoje. Eu, nossa, que cheiro bom tem esse quarto. Que eu amo perfume, então, o quarto era perfumado. Ela olhou para mim e falou, eu quero te pedir um favor. Quero que você vá visitar uma paciente aqui. Essa paciente era uma mulher, eu tinha 34 anos na época, ela estava com 42. Ela estava com câncer. Quando podia operar, ela não quis operar, porque ela corria o risco de ficar paraplégica, ela não quis. Então ela optou por tratamento. Só que o câncer voltou e dessa vez era inoperável. E ela perdeu todo o movimento do pescoço para baixo.
E a médica me falou, Jane, ela se comunica com os olhos. Mas acabei de passar a visita lá, nem os olhos ela quis abrir hoje. Você vai lá levar um pouco dessa sua água para ela. Vai levar um pouco desse perfume Do para seu ela. perfume. Aí minha irmã estava comigo, olhou para mim. Você vai, Janinha? Aí eu peguei o carrinho de soro, eu estava no soro aí. Fui, bati a porta. A enfermeira enfermeira direto com ela no quarto. Eu entrei, me apresentei. Não esqueço, o nome dela era Norma. Aí eu vi um monte de foto dos filhos dela. Ela tinha 4 filhos. Os meninos, adolescentes, tinha mais novos. E eu falei com ela, falei do amor de Deus para ela. Falei que eu tinha acabado de amputar meu braço. Mas que Jesus me amava daquele jeito. E Jesus amava ela também. Foi uma visita rápida, porque a gente não podia ficar muito tempo. Quando eu saí e fechei a porta, eu olhei para minha irmã e falei, como eu sou abençoada. Eu vou voltar para casa Lindo. e vou abraçar os meus filhos com o braço que eu tenho. Porque é A isso. alegria que você tem A gente olhar para aquilo que a gente tem. com a vida. Por isso que se comparar é muito ruim. Né? A gente vive num mundo de comparação. Se você se compara com outro, você se diminui. E eu olhei para mim, mas eu vou abraçar os meus filhos com esse braço. E ela não tem perspectiva nenhuma. E realmente ela faleceu ali. Eu saí em maio do hospital, ela ficou até dezembro e faleceu. E vários casos, vários pacientes que eu vi entrar no CTI e falecer, mas Deus me conservou. Amém. Amém. Sabe? Então eu não posso ser ingrata. Eu não posso maldizer, falar que Deus não ouviu minhas orações, que Ele não me curou. Ele me curou. E a maior cura que Ele fez foi aqui dentro. Aleluia. Eu falo que o maior milagre que o meu Deus, que o nosso Deus faz na nossa vida é ter a paz, que excede todo entendimento. Porque o mundo hoje não tem essa paz. E hoje as mulheres elas estão perdendo muita essa essência. Sim. No dia a dia, né? Com todos os problemas, com a comparação, com as cobranças. Então, assim, nós falamos muito aqui sobre como lidar com isso de uma forma positiva. Né? Mas a gente precisa deixar bem claro ali para a nossa ouvinte, espectadora, como é que a gente deve fazer para ser forte diante desses desafios, né? Quais são os passos, quais são os conselhos para anotar e guardar para a vida? Primeiro passo para você ser uma mulher plena, para você se amar, para você se valorizar, é você aceitar quem você é. Aceitar a tua história, aceitar o teu corpo, aceitar de onde você veio, aceitar quem você é em Deus. Você é única, você não tem cópia sua. Quando a gente se aceita, eu tive que passar por isso. Porque, de repente, a Jane, até os 27 anos, era uma Jane. Dos 27 em diante, era uma Jane com deficiência. Se eu não me aceito, o fato é, hoje eu sou uma mulher amputada. Isso não me deprecia, não faz de mim uma mulher menos do que outras mulheres. Porque a minha essência, ela está aqui dentro. E a minha identidade está escondida em Cristo. Amém. Firmada. Firmada ali na rocha. Sabe aquela casa que foi construída na rocha? Que veio o vento e não derrubou. É isso, a gente precisa de mulheres alicerçadas no profundo. Porque no raso é muito fácil, gente. No raso você não se compromete. No raso você não abre mão. No raso você não diminui. Não é porque a gente vê isso, não. É a chamada do eu. É o ego. Eu sou psicanalista, eu lido com isso. É o ego. Só que o ego alto demais, ele pende para o narcisismo.
É. no egoísmo. Tem que ser na justa medida. Porque, como João falou, João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Isso. Porque a nossa vida sem Deus não é nada. Nada. Você está aqui hoje e amanhã você pode não estar. Você nasce perfeita, você pode terminar seus dias com uma deficiência. E aí a sua vida acaba? Eu lembro quando eu estava no hospital, amputada, meu pai chegou para mim, falou: e agora, minha filha, como é que vai ser? Falei: pai, eu vou voltar para casa e vou viver a minha vida da melhor maneira possível. É isso. É isso que eu vou fazer. Eu vou voltar para casa, vou viver a minha vida da melhor maneira possível. Pessoas olham. Tem pessoas indiscretas que perguntam, sem nem me conhecer. Mas a minha vida é muito mais que isso. Outro dia eu estava no shopping com a minha filha. Aí minha filha, eu falei: o que foi, Camila? Ah, a mulher passou ali e ficou te olhando. Eu falei: filha, não canta com isso não. Eu nem vejo. Porque as pessoas olham. Mas eu coloquei no meu coração o seguinte: quando alguém olhar para mim, que veja não a ausência de um braço, mas que vejam a presença de Cristo na minha vida. Amém. No meu olhar, no meu falar, Na sua alegria. no meu andar. Sabe, eu quero que eles vejam Cristo em mim. Essa mulher tem uma coisa diferente. Isso, uma luz. Essa mulher tem uma coisa diferente. Eu tenho pacientes que chegam no meu consultório, fala que tem uma luz. Tem um E perfume. aqui, nossa, esse lugar é de paz. É isso que eu quero. Sabe? Ah, por que foi que Deus provou você assim? Não tem uma explicação. Só sei de uma coisa: ele sabia que eu não ia negar a minha fé. Ele sabia que ele estaria comigo sempre, ele me Que sustentaria. lindo. Amém. É isso, lá no céu eu vou saber. Ai, Jane, que delícia aprender, assim, eu gente. tô transbordante de alegria. A gente está chegando ao final Ai, desse que pena. podcast, Passa tão mas rápido. foi Passa muito rápido. maravilhoso. Eu fiquei bebendo dessa água, né, que eu tenho certeza que é a palavra, o poder e o amor do Senhor que flui Sim. por meio da sua vida. Isso foi muito enriquecedor e, sem dúvida, eu tenho muito mais agora, né, com essa experiência, muito mais reflexões para fazer. Uhum. E para as pessoas que querem acompanhar um pouco mais do seu ministério, do seu trabalho, que querem ler os seus livros, que querem conhecer um pouco mais da sua trajetória, como essas pessoas podem buscar esse conteúdo? Eu tenho uma página no Instagram, que é Jane Portugal, psicanalista. Lá tem meu e-mail, lá tem meu telefone. Eu estou abrindo agenda já para 2025. Eu tenho falado em muitas igrejas, em locais também que não são igrejas, né? Prefeituras, empresas, porque essa palavra, essa vida que eu vivo é para dar frutos. E eu falo, Muitos né? frutos. É a minha meta, falar para mulheres, porque eu acho que com as mulheres a gente consegue passar muita coisa. É. Porque as mulheres são muito entristecidas, né? As mulheres são muito à procura de tantas coisas, né? Mas, como Jesus falou, a boa parte, muitas vezes, as pessoas não conseguem encontrar. É. E a gente quer levar essa boa parte. Que é possível, sim, viver feliz. Que é possível, sim, se amar. Se olhar no espelho e achar o seu corpo lindo. Independente de estar fora do padrão, da prisão de beleza. Sabe? Eu acho meu corpo lindo, porque ele traz a minha história. É isso. É um corpo potente, porque são mais de 17 cirurgias. E ele está aqui comigo. Isso. Firme e forte. Né? Sentindo as emoções. Relacionando, né? Somos seres corpóreos. Somos. Então a gente não pode desprezar o nosso corpo. Quantas mulheres odeiam seus corpos? Que coisa.
Quantas mulheres se olham no espelho e não conseguem achar nada de bom? E vivem ali, ó, encarceradas. É. Então, se você é uma mulher que não se ama, que não se aceita, olha para o espelho e vê o quanto Deus te ama. Amém. Amém. Ele te fez única. Ele ama você. Ele te colocou nesse corpo. Esse corpo tem a tua história. Esse corpo tem um propósito. Que você consiga realmente se amar. Porque Deus nos ama. Ele me ama do jeito que eu estou. É isso. O preço que ele pagou na cruz por mim é muito precioso. Então eu não posso fazer dessa minha vida uma vida pequena diante da grandiosidade que ele fez e quer fazer ainda dos meus dias. Jane, eu declaro sobre a sua vida Amém, cada eu dia recebo. mais bênçãos e vitórias. Amém. Cada dia mais da tua alegria transbordante, tocando a vida Amém. de muitas pessoas. Amém. Certamente você nos abençoou muito. Amém. Então, a Casa de Honra, que honra a Deus, honra também hoje Amém. a sua vida por você estar aqui. Muito obrigada. A honra foi minha, gente. Amei estar aqui com vocês. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, viu? Compartilha. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.